Boa tarde! Hoje no Carona Financeira a gente vai conversar com Mina Rus. Ela é chefe de cozinha e proprietária da My Cake. Ela vai conversar sobre cozinha sustentável com a gente. Ah, e olha ela aí! Amiga, quer uma carona? Oiê! Olá, Lupa! Olha Quer seu uma carona? vestido! Foi esse Muito que foi o lindo! vencedor. Eu votei nele! Muito bom! Eu adorei que vocês votaram nesse aqui, que esse Votei foi o nesse. vencedor. Muito bom. Vamos lá? Vamos lá! Pronta pra carona hoje. Então, let's! E falando em roupa, achei incrível esse seu blazer estampado, hein, amiga? Um blazer lindo que eu comprei Lindo. num brechó. Ah, mentira! Um brechó, adoro moda sustentável. Super importante. E eu sou fã de um brechó lá Eu na Zona também. Norte de São Paulo e adoro as coisas que vendem lá. Você vende suas coisas lá também ou você só compra? Coloco lá também, é em consignação. Ah, legal! Então eu coloco as coisas e se vender, vendeu. E quando vende, você usa o crédito para pegar coisas Pra comprar novas. outras coisas lá. Adoro. Isso mesmo. Isso é muito bom, né? Isso, adoro brechó. Mas, gente, eu já conheço a Mirna de outros amigos em comum que a gente tem, Certo. que é a Dani e o Lu da ABCcom. Isso. Mas a gente vai apresentar para vocês quem é a Mirna. Mirna é chefe de cozinha e ela era publicitária, é isso, Mirna? Exatamente. Conta pra gente como você veio parar na gastronomia da publicidade. Bom, então, eu sou publicitária formada e trabalhava com o Luciano na agência dele. O que você fazia na agência, amiga? Eu era produtora de eventos, Ah. como sempre fui. Na parte de publicidade, sempre fui produtora de eventos. E aí, até um dia que a gente não trabalhou mais juntos e eu abri uma marca de confeitaria. Porque E você abriu porque, tipo, agora eu vou fazer uma coisa totalmente diferente porque eu cansei, porque já que eu saí da agência eu vou respirar, porque a gente Não. sabe que o lance da agência é é pauleira, pesado, né? exatamente. Na verdade, eu entrei na gastronomia quando eu fiquei grávida e tive um filho, meu primeiro filho, o Arthur. E aí eu queria fazer umas comidas mais saudáveis. E eu queria descascar mais e desembalar menos. Adoro essa frase, sim. E aí eu comecei Eu tenho a fazer... essa vontade também, mas ainda desembalo muito. Não. Mas quando você aprende na gastronomia como cozinhar, você acaba descascando mais. E aí eu fui pro SESI fazer um curso, que é um programa que eles têm chamado Alimente-se Bem. Isso que eu queria saber. Não precisa ser um curso carésimo para você aprender a Não, cozinhar. não. No SESI funciona. O SESI funciona, canais de YouTube, né, a parte de mídia social, tem muita coisa bacana na parte de gastronomia. E você consumia tudo isso? Consumia o curso tudo isso. no SESI. Sim. Alimente-se Bem é um curso para você se alimentar melhor? Na verdade, é para você poder aproveitar o alimento por completo. Então, como assim? Então você usa cascas, você usa a casca do maracujá, você usa a polpa não. do maracujá, a semente do maracujá, igual aquele bolo que eu acabei de te entregar. Aquele bolo que a gente comeu é feito do quê? É feito de abobrinha, casca Sim, de abobrinha, uma a abobrinha casca. completa. Exatamente. Não pode ser. Eu bati ela por completo Não, ali. gente, primeiro que o bolo nem tem gosto de abobrinha, tá? O bolo é maravilhoso, é com gotas de chocolate, não Exato. é? Parecia um bolo de cenoura com chocolate. Eu jamais diria que era de abobrinha. E agora eu tô sabendo que é com a casca. Exatamente. Incrível. Toda a casca é uma abobrinha italiana Você batida. enfia a abobrinha inteira? Inteira. Gente, e tudo isso você aprendeu lá no SESI? Tudo eu aprendi no SESI. E você realmente levou pra sua vida pessoal o desembalar Até menos? hoje. Até hoje eu faço isso. Então, quando eu compro alimentos, se eu compro uma cenoura com rama, a rama da cenoura vai virar salada, a cenoura picada vai virar o caldo, esse 100% caldo... de aproveitamento. Exatamente. Ela batida, molinha, depois que eu tirei do caldo, vai virar um purê. E aquele caldo vai pra água do arroz. Vai virar Por uma água de exemplo, arroz. né? E aí eu Sim, tenho 100%. Exatamente, eu tenho toda a vitamina da cenoura naquele meu arroz. Hoje, quando você vai comprar, você já pensa nisso? Eu vou comprar a Já. cenoura com rama para aproveitar mais? Já penso nisso. Então, Incorporou no seu hábito. exatamente. Então, quando eu compro beterraba e cenoura, eu já compro ela com rama e não compro alface. Entendi. Porque aí você alface usa eu não preciso. Eu economia total. Você Exatamente. sente isso no bolso? Que Sinto. teve uma diferença? Sinto. Em alguns momentos eu acabo comprando uma especiaria diferente, eu coloco o dinheiro num outro lugar. Sim. Porque- Gasto mesmo com a comida, Exato. mas Aproveito melhor. enfeita mais, né? Digamos, Exato. incrementa, Exato, né? não uso mais tanto açúcar e tanto sal, mas eu coloco uma páprica, eu coloco um tomilho, eu coloco uma erva diferente, e aí eu consigo temperar, fazer comidas diferentes, na verdade, com o mesmo alimento. E isso é a sua paixão. Isso é a minha paixão. Foi aí que eu fui pra gastronomia. Então, como eu era publicitária e produtora de eventos, sempre fui produtora de eventos desde os meus 18 anos,
Nossa, aquela loucura de não dorme, Exatamente, de não sei o de quê. dormir em stand, dormir Sim. em expos. E começa a dar erro e tem que resolver sem ninguém descobrir. Todo evento dá um problema, né? Então Eu a tenho gente amigas já que está fizeram preparada para os problemas. E aí eu fui fazer na verdade, um evento de gastronomia para uma empresa grande, né? E a gente foi fazer como se fosse uma... Você foi fazer como organizadora de eventos. Exato, porque É. na verdade o que aconteceu foi o seguinte, eles estavam produzindo, a empresa, a agência de eventos estava produzindo um evento para uma empresa De alimentos. de alimento, na verdade de equipamentos de alimentos. Ah. Eles estavam lançando um micro-ondas, que na verdade era um micro-ondas e forno combinado. E aí eles precisavam fazer o quê? Colocar isso nas faculdades para testar. De gastronomia. E aí eles fizeram então uma competição de gastronomia com os alunos das faculdades. E a empresa Eles de tinham eventos... que fazer as pessoas começarem a comprar essa ideia de que era possível fazer forno e micro-ondas ao mesmo tempo. Exatamente. Porque eu sinto que vocês, chefes de cozinha, têm um certo preconceito com micro-ondas. Com Você micro-ondas. usa bastante? Eu quase não uso micro-ondas. A gente vai todo no fogo. Mas posso falar, é verdade. Fica meio murcho às vezes, não fica tão bem cozido. É porque na verdade né? o micro-ondas ele tira a água do alimento. Então ele acaba ressecando e ficando Muda duro. o sabor, você acha? Não muda sabor, muda a consistência. E que faz parte da experiência da comida, né? Exatamente, Nina? mas assim, no micro-ondas eu coloco uma abóbora pra cozinhar, eu Sim. coloco lá ela 5 minutos. Tudo bem. E eu saio ela com um purê de abóbora. E aí o quanto tirou de água no micro-ondas, você acha que neste exemplo não faz diferença? Não faz diferença porque o purê eu preciso dele seco. Entendi. Se você quiser, você põe outros ingredientes Exatamente, também, mas se eu quiser colocar um pão lá pra ele esquentar, ele vai ficar quente, ele vai ficar mole, mas depois de 5 minutos ele fica duro. Por quê? Sim. Porque o micro-ondas ele me assou mais o pão. Exato, então ele me tirou toda a umidade, que era o que eu queria pra deixar ele fofinho. Então, como que essas pessoas que têm todo esse preconceito, porque sabem que não é tão bom de usar o micro-ondas, usariam esse novo produto? Realmente vocês tinham que fazer toda uma experiência. Então a gente tinha que colocar os alunos de gastronomia cozinhando ali. Então fazia parte da receita deles colocar os alimentos para cozinhar ali. Só que a empresa de eventos não entendia nada de gastronomia. E eu lembro que isso foi em 2011, eu assim, abri a minha mídia social, que na época era o Facebook, e lá eu vi que tinham alguns classificados de emprego. E aí falaram assim, produtora de eventos que entenda de gastronomia. Eu tinha acabado de fazer um curso do Alimente-se Bem. Falei, bom, vou nessa. Tô entendida de gastronomia. De gastronomia, vou nessa. Até que eles me contrataram. E aí foi assim, super pra mim, porque era ainda... A gastronomia, para quem começa, não é um ambiente onde se paga muito bem. Isso que eu ia te perguntar, porque na publicidade a gente sabe que quando você já tá num caminho, né? Você já trilhou um caminho lá dentro e você fala que você trabalhou anos ali, né? Com o Lu e com a Dani em agência, você já tem uma rentabilidade muito alta. Trabalhe-se muito, mas ganha-se bem. Exatamente. Abrir mão disso para ir para gastronomia, que a gente sabe que demora para o negócio vir e muita gente fica nadando na praia, porque a gente, pelo menos, veja se eu tô errada, quem tá de fora, nos dá a impressão de que apenas aqueles que fazem um nome, tipo Paola Carrossela, como fala? Carrossela, todos esses que são famosos podem abrir um restaurante, fazem um nome e conseguem uma boa rentabilidade. Todos os outros ficam sempre ali no trabalho árduo. É uma verdade essa percepção? É uma verdade. Quem trabalha com gastronomia e começa na gastronomia, sempre começa com um piso salarial. E o piso salarial do cozinheiro, na verdade, estamos falando agora de cozinha profissional. De estar lá dentro da cozinha. Exato. Trabalha-se muito e ganha-se pouco. E é um ambiente onde tem muita pressão, a gente chama marcha e solta, né? Que marcha é quando o garçom vem com o pedido e a gente solta na boqueta, né? Na parte do restaurante. Entre a marcha e a solta tem que ter um tempo, tem que ter, a gente assim, quando a pessoa chega lá e ela pede a entrada ou o prato principal direto, ela tem que ter no máximo de 10 minutos de espera, aí depois, a gente tem um tempo assim, meio que organizado. Se quando chegou a entrada dela, ela já pediu o prato principal, são 20 minutos, ela não pode passar disso, então a gente tem que ter tudo isso pronto. Então, eu achei que era só misturar os ingredientes. Não, gastronomia é muito além de cozinhar. Sim. Para se ter um restaurante, a gente precisa ter organização, tem que ter um estoque muito bom.
Eu trabalho fazendo consultorias de estoque, então você tem que comprar o que você vai usar, porque senão você tem uma perda. Validade absurdamente curta, Tem. não é, né? Quanto Tem. mais fresco o alimento, eu sinto assim também, quanto melhor é o restaurante no sentido de um restaurante mais renomado, ele Sim. tem comidas mais frescas, né? A massa é Exato. fresca, o molho é fresco, tudo ali é muito fresco. E isso deve ter isso justifica uma parte do preço ser maior também, porque eu imagino que uma coisa fresca se perde muito rápido, né? Se perde muito rápido, mas quando você se trabalha bem com o alimento, onde vai açúcar, ou sal, ou gordura, ou limão, parte cítrica, são conservantes naturais. Então, quando você mantém um picles, vamos dar o exemplo do Sim. picles. Quando você faz um picles e mantém ele submerso num saco fechadinho, direitinho, num zip. De salmoura, por exemplo. Exatamente. Isso aí vai demorar, assim, até anos para apodrecer. É claro que ninguém coloca-se um picles de anos. Exato. Mas poderia. Mas quando você coloca isso, é como antigamente as eu pessoas ia falar faziam. Isso. Sabe o que eu vi esses dias, outro dia? Fiquei Uma impressionada. carne seca. Não, sabe o que eu vi? Frutas. Acho que era no Líbano. Eu não vou lembrar agora onde. Eu fiquei chocada. Dentro de uma bolha de barro. Exatamente. E aí fazia uma caixa de argila, assim, punha uva dentro, fruta dentro. Claro, isso. Ela não era uma fruta fresca. Exatamente. Era uma fruta seca. Mas era completamente comestível. Num lugar onde não chove, num lugar onde não tinha assim geladeira. Que eles trabalham para armazenar. E eles enterravam esse negócio de argila e depois de muito tempo, mas era muito tempo, eles tiravam e quebravam e a fruta tava lá. Exato. É quando você tem coisas em conserva em óleo. Então, quando você compra tipo um atum em conserva no óleo, é porque ele tá dentro da gordura. Então, ele não vai apodrecer. Claro que quando você compra de empresas, tem os conservantes e tudo. Mas eu faço em casa. Eu compro quando eu tô com vontade, eu compro uma peça de atum, e coloco lá, e aí é a parte do confitado, que você cozinha em baixa temperatura na gordura. Sim, eu faço. E aí você faz exatamente. E aí você faz isso e guarda esse atum na geladeira. Você pode guardar ele até 1-2 meses. Mas não pode ter nada para fora da gordura. Sim. Um pedacinho para fora da gordura estraga. Tudo isso você trouxe desse curso de usar mais, porque eu fico pensando que esse curso do Alimente-se Bem, que você falou, é um curso voltado para um público que precisa economizar, que precisa aproveitar 100% dos alimentos, como você está dizendo, e eles também precisam entender como fazer durar mais. Isso também você trouxe de lá, não? Sim, a maioria das técnicas eu trouxe de lá também. Depois que eu fiz esse trabalho de gastronomia da faculdade, da empresa, aí eu fui fazer um curso do tal forninho. E vingou esse forninho? Na verdade, por uns 3 anos ele funcionou só, e aí depois a empresa tirou ele de linha. Mas a gente fez esse evento por 2 anos. E foi muito bacana, porque era bacana para os alunos da faculdade se mostrarem, era bacana para a faculdade se colocar nesse evento. Sim. E para a empresa que estava fazendo forno. E nessa época, então, como você fazia eventos de gastronomia, você ainda não ganhava o piso, nada disso? Não, você eu ganhava bem. Porque você estava misturando duas coisas. Eu trabalhava bem, então eu juntei a minha paixão de gastronomia com a paixão que era a parte de publicidade. E até hoje eventos. Você faz isso, né? Você faz eventos de gastronomia Exato. ainda. Eu não faço parte de cozinha profissional. Então eu não tenho nem esse piso, nem esse teto. O meu esposo... Sim, você não trabalha dentro da cozinha, mas você tem a marca agora que a gente falou do bolo maravilhoso. Isso, a My Cake, exatamente. É uma confeitaria... Gente, ó, vou deixar o arroba aqui, My Cake, pode experimentar. É uma confeitaria onde você escolhe o seu bolo. Então, pela publicidade, pela gastronomia, eu faço um briefing da pessoa e aí eu produzo uma festa para ela toda. Então eu consigo fazer docinhos diferentes. Eu não digo que são personalizados, eles são exclusivos. Eu vou te fazer então um teste agora do My Cake. Vamos fazer, gente? Vamos. Cora, minha filha, pediu uma festa quando ela tinha 4 anos do cocô do emoji. Qual bolo você faria? Vamos lá. O que é o cocô de emoji pra ela? É porque ela faz muita bagunça e dá umas cagadas no final? É porque ela gosta do desenho? Ela tava naquela fase de crianças que tipo, pum, bum, bum, cocô. Era muito engraçado, sabe? Então, a gente pode fazer um bolo interativo. Onde as pessoas podem comer todas juntas ali. Ou pegar aquele copinho. O cocôzão do emoji, assim. Na verdade, a gente pode fazer um bolo de chocolate bem grande. Ela gosta de chocolate? Gosta, ama. Então vai ser um bolo mais ou menos da cor. Que não gosta de chocolate, será? Eu acho que não. Mas aí pode fazer um bolo de chocolate. E aí, como ela tem essas brincadeiras, ela é uma criança mais ativa, mais arteira, tudo. Então a gente vai fazer bolos interativos. A gente pode fazer vários cupcakes.
E cada criança ganhar uma manguinha de confeitar e fazer sua própria seu arte. próprio cocô. Seu próprio Muito cocô, bem. sua própria arte. Já, Entende? ela Então tem eu 7 faço agora, isso. né? Nessa época eu fiz, gente, eu pastei. Se eu soubesse que você tinha um MyCake, eu tinha te ligado, mas eu fiz um bolo, era um bolo de chocolate com... Era um bolo, acho que ele tinha uma calda branca e em cima tinha cocôzinhos do emoji. Aham. E eu peguei em abenta, como, sabe? Sim, Que na sim, nossa sim. época chamavam uma coisa que nem pode Não falar pode mais falar, exatamente. E eu coloquei olhinhos. Aham. Eu colei um por um com açúcar derretido, meu, pensa Sim. no trabalho. Peguei um olhinho de pasta americana e fui lá, colei olhinho por olhinho naquela meleca daquelas Exato. Como eu vim de abentas e publicidade, fiquei então eu produzo uma festa inteira. Então eu levaria pra você o doce, eu levaria pra você as brincadeiras, porque eu acho que assim, quando é um Sua aniversário, cabeça tá muito além só da gastronomia, porque né? quando é um evento e é o aniversário da Lupa, são as coisas que ela vai gostar, são as coisas que fazem bem pra ela. Então o bolo tem que ser do sabor que ela gosta, a comida, cara que ela tem, que é exato. apetitoso pra ela, Então, né? quando o meu filho fez a festa dos Avengers, eu fiz todas as lembrancinhas pensando no meu filho. Ele estava fazendo 4 anos de idade, então eu não podia bebida alcoólica. Mas como que eu podia lembrar do Homem de Ferro? O Homem de Ferro é um cara que gosta muito de festa, Sim, é um de cara que bebida, bebe e tal, não sei o descolar. quê. Então eu comprei todas aquelas aguinhas com a roupinha do Homem de Ferro, mas assim, bebidas para menores de 18 Sim. anos. Porque, Mi, quando você vai num restaurante, você come com os olhos, antes do prato, quando você chega no ambiente. Tem o cheiro. Tem o cheiro do lugar, tem a música ambiente, Isso. tem a decoração do lugar. Sabe que eu sou Sim. arquiteta de formação, né? Ah, lá então, tá Então, vendo? tá vendo? Também Tudo saí da liga. minha. E aí eu vejo o ambiente, que gostoso que é aquele lugar, um lugar que é agradável, com cores que te convidam a ficar. Não é um McDonald's que você quer comer e sair correndo. Porque a cadeira é né? desconfortável Não, e é tudo. a cor vermelha que tipo, putz, quero ir embora, tô com pressa. Mas é o vermelho que faz você comer. Mas o amarelo deles também não é uma coisa que faz você querer. Ah, não sei, muito vibrante aquele Sim, vermelho, sim, talvez. cansa. Me incomoda. Porque eu na quero ir verdade embora ele é um fast logo. food, é pra então comer e ir foi embora. pensado pra isso. Exato. Ele é perfeito para o que é, mas enfim. Aí tem tudo isso. Aí você chega lá, senta. Um atendimento de primeira. Né, que o cara Sim. sabe te tratar, boa tarde, o que a senhora deseja, não sei o que, é um atendimento muito agradável. Já te fala sobre o cardápio. Já te explica, te sugere o prato do dia, o prato do chefe do dia é tal, a senhora gostaria de Exato. experimentar, tudo isso já é uma experiência, beleza. Aí você pede a entrada, pede o prato, vem aquele prato bonito, você já come com os olhos. Uma dica é nunca pedir pratos em restaurantes assim que você vai experimentar, onde você vai ter uma experiência. Nunca peça refrigerante ou suco com açúcar, nada. Porque o você sabor. Exato, porque você precisa sentir aquilo. Qual é a sugestão? Sempre água? Sempre água. É claro que tem prato que sugere um vinho, sugere pra quem um bebe, outro e tipo até de complementa, drink. né? Exato, mas sempre vai na água. A melhor pedida é água, porque aí você consegue sentir todos os alimentos. E até o mais barato, vamos combinar, né? Exato. E hoje, agora, tem muitos restaurantes em São Paulo que estão parecendo com os europeus, onde ele te dá água da casa. Sim, eu É vi só até você que era uma pedir. lei outro dia, depois aí os restaurantes pediram pra revogar, não sei o quê. É mas porque agora eles eu querem acho que- colocar a água ser de graça, é água de torneira. Só que em outros locais do mundo, a água da torneira já é mineral. filtrada, sim. E aqui no Brasil não Não é. é. Então, as pessoas não querem dar uma água de qualidade. Elas querem cobrar a água de E qualidade. Então, esse é o problema da lei, em revogar. Porque eu posso dar, mas eu posso te dar a suja. Aí não E adianta aí, nada, então, não porque não é adianta nada, potável, porque eu também não quero. E aí eu vou Exatamente. acabar passando Vou mal. comprar e pronto, acabou. Exato. Mas voltando na experiência, não é? Então, tudo isso já é uma experiência. Tudo. Quando você faz uma consultoria para restaurante, que você falou que você faz de estoque e tudo, você faz essa parte administrativa ou você faz isso também? Porque essa sua visão do evento é fundamental para Exato. isso, para esse cenográfico da experiência do restaurante. Como eu vim da parte de publicidade, o meu olhar já é clínico em tudo. E eu sou food stylist. Eu deixo a comida bonita para propaganda. Olha, Só eu que vou te apresentar para 2 pessoas também que precisam de food stylists para fotos. eu faço isso. Então, Vou te assim, apresentar. é lógico que nos canais aí de gastronomia tem um monte de coisas que vai mostrando. Como você pode fazer um macarrão falso, um sorvete falso, tudo. Mas a gente não faz nada falso. Então, quando eu preciso fazer uma bola de sorvete, Tem que ser um sorvete mesmo. do próprio Sim, sorvete, da própria marca, das coisas. Então, quando a gente deixa essas coisas bonitas para as pessoas fazerem,
experimentarem, você já come com os olhos. Então, de tudo isso, já vem essa experiência. A última experiência é o sabor. É o sabor, exatamente. Porque e às vezes eu me decepciono, sabia? Porque tá Exato. tudo tão top. E aí eu ponho na boca e falo, O sabor nossa, ou mas porque não tá muito era tudo salgado, isso ou porque que eu tá muito esperava. doce. Você tava esperando uma Outra coisa coisa. a mais e não rolou. deu certo. Então, quando eu faço essa consultoria de estoque, tudo isso a gente tem que entender também o que o restaurante quer passar para a pessoa. Uhum. Eu tô fazendo uma parte administrativa, interna, onde ninguém enxerga. Mas quando a gente faz essa parte administrativa, a gente também tem que ter consciência de tudo aquilo que a gente está usando para o cliente. É o plano de negócio que o restaurante tem. Igual a gente estava falando, no McDonald's você vai chegar com um olhar, porque ele quer o quê? Senta, come, sai. Senta, come, sai. Um outro restaurante, ele quer que o cara fique horas. A gente foi num restaurante outro dia, em São Paulo, no meu aniversário, que meu marido falou, esse cara aqui é uma sentada, não tem rotatividade na mesa, a pessoa senta e a comida, assim, tudo demorou, não foi desagradável esperar. Mas Veja, porque o ambiente é agradável. Não foi desagradável esperar, mas a experiência foi. Então, mas porque ele tem uma vila, ele tem a jabuticabeira. Gente, mas a gente chegou, sei lá, 1 da tarde, eu saí às 5 da tarde, ou seja, ninguém mais sentou naquela mesa naquele dia, só a gente. Mas porque o restaurante todo, ele tem mesas suficientes para todos sentarem e fazerem uma experiência. Sim. Porque ali você tem vontade de pedir a entrada, o prato principal, a sobremesa. Mas tomou um drink. E para ele não é valor, não é dinheiro, é valor, é experiência. Mas é valor, é dinheiro também. É dinheiro porque é caro, mas ele cobrou por aquela experiência. Ele não precisa de uma rotatividade para ganhar. Ele aquela experiência com esmero, assim, sabe? Exato. Eu voltaria 1000 vezes naquele lugar. E você volta para pedir outro prato. Sim. Eu volto nesse restaurante para pedir várias vezes outros pratos. Eu fiquei com muitas dúvidas do que eu queria comer, porque também isso é uma coisa, né? Mas foi aí que ele te prendeu. Me prendeu total. Porque você vai voltar para pedir a outra parte do cardápio. Eu já fui várias vezes, na verdade. Eu escolhi lá porque eu tava com saudades, que de uma outra vez que eu já tinha ido. E o bolo de algodão doce, gente. Meus filhos deliraram naquele bolo de algodão doce. Então, você vê, então ele tem uma cartela para todo mundo. Sim. Ele tem para a parte infantil, ele tem para o adulto, ele tem para o sênior, mas ele consegue colocar todo mundo. E exatamente por ele ter um espaço sem ser só a mesa e o prato, ele tem um outro ambiente. Que agora, é a vila. E aí te segura lá. Sim, eu esperei para sentar na minha mesa um tempinho na vila e foi tudo bem. Agora, olha só, a gente está falando de coisas que são caras para a maioria da população, certo? Sim. E aí eu te pergunto, comer bem sempre é caro? Não. Comer bem é cozinhar bem. E cozinhar bem é para todos. Todo mundo pode saber cozinhar. Até eu que detesto. Sim, até você que não gosta de cozinhar. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente só não gosta das coisas que a gente não sabe fazer. Quando você aprende alguma coisa, aquilo se torna prazeroso. Eu vou usar essa frase na minha... Pessoal da consultoria financeira, vocês não gostam de cuidar do dinheiro? Eu não cuido do meu dinheiro porque eu não entendo mas vai entender sobre que a o gente dinheiro. Já combinou de se encontrar para falar disso Algumas também. vezes, a nossa troca, comida por educação financeira. Eu combinei isso com ela. Eu gosto tanto das coisas que ela cozinha que ela vai me trazer quitutes. Isso. E eu vou fazer o Tá vendo? Você também pode fazer trocas por permuta. Por permutas. Nem tudo é sobre dinheiro nessa vida. Nem tudo é sobre dinheiro. Exato. Mas me conta mais sobre isso. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai num veículo nosso, que a gente sabe muito bem quanto dá a conta, e é alta, e eu só fui porque era meu aniversário. Exato. E é um passeio. É uma coisa específica, Exato. É uma comemoração. Uhum. Eu entendo a diferença dos ingredientes, eu entendo que shiitake, shimeji. Nem era esse nome, era o cogumelo que eu comi lá, é um cogumelo que não vai ter em qualquer lugar, Exato. por qualquer preço. Eu entendo que não vai ter aquele ambiente, a vilinha, tudo isso que a gente tá falando. Mas dá para comer gostoso como lá, por muito menos. Eu acho que assim, o que as pessoas precisam entender primeiro é sazonalidade. Quais são as coisas que são da época? Quando as coisas são da época, elas são mais baratas. Porque a oferta é maior. Então, igual quando a gente morango tem... no inverno. Morango em março, custa R$15. Não é época. Eu não sinto mais que tem isso. Tem ainda isso da sazonalidade? Porque, gente, eu vejo morango no janeiro. Mas não se compra. Por quê? Porque ele é caro e porque ele tem mais agrotóxico. Por quê? Porque ele precisa crescer para a demanda. Então, compra lá em agosto e setembro, que é onde ele precisa. Ele precisa do friozinho. Para crescer. Para crescer. Como a uva precisa do calor. E a gente tem a uva lá
No Natal, a gente enche a mesa da ceia de uva. uvas. Por quê? E ela está mais barata. E mais Então, gostosa, parece, o sabor né? é diferente, porque ela cresceu naturalmente. Então, quando você tem esse entendimento, essa educação, você já começa a comprar as coisas sazonais. Já economiza aí. Já economiza aí. Usar tudo que você estava falando, que eu tô impressionada. Exatamente, igual o repolho. Eu faço com repolho. Quando eu compro o repolho, a primeira coisa que eu faço é fresco. Porque tipo saladinha. Acabei de comprar. Acabei de comprar, então beleza. a salada de repolho. Então eu posso colocar um pouquinho de limão lá, tudo bem. Eu fiz uma saladinha. Tempero ele no meu próprio prato, pra não ficar sobrando temperado. E ele murcha, né? Ele murcha. Mas sobrou temperado. Isso, sobrou temperado. Ele tá temperado com o quê? Azeite, vinagre e sal. Ou limão e sal. Que você falou que Isso. são conservantes naturais. Ele sobrou, corta um pouquinho mais de repolho, coloca num potinho limpinho e faz uma conserva de repolho. Mas você já pensa isso antes ou você vai olhando assim, então sobrou a salada, eu vou fazer isso? É que pra mim já virou prático. Isso para mim no seu hábito. Isso assim, para como mim eu falo das é finanças habitual. também. As finanças, conforme você começa, aquilo tudo é novo. Um esforço você pensar, até sabe? que depois entre no teu dia a dia. Exatamente. Então hoje pra mim entra no dia a dia. Quando eu compro a cenoura, a desperdiça beterraba, joga fora pouquíssimas coisas. na sua casa. Exatamente, que nem a beterraba. Eu quero cozinhar a beterraba, mas eu vou cozinhar a beterraba naquela água, a água vai ficar vermelha e eu vou jogar fora toda a vitamina da beterraba. Não, eu pego a beterraba e cozinho ela no feijão. Sim, minha mãe fazia com isso casca e tudo. Então eu vou lá, eu tenho 2 escovinhas na pia de louça. Então eu tenho uma escovinha que eu só lavo legumes e verdura e uma que serve para louça. Então essa de legumes e verdura, eu vou lá, esfrego bem a minha beterraba, tiro toda a terra, tudo. Ela tá limpa, ela está com casca, mas ela está limpa. A casca da beterraba nada mais é do que a terra que ficou em volta. É só um pouquinho mais grossa, beterraba, né? mandioquinha, outro dia eu comi chips de casca de beterraba, eu adorei. E é uma delícia, por quê? Porque não é uma casca. Se você tirar essa casca de terra e voltar ela pra geladeira, ela vai secar e vai formar outra casca. Eu já reparei isso que eu já fiz. Então assim, isso não é lixo. É isso que as pessoas precisam entender. Mas outro dia eu vi uma pessoa fazendo um negócio com a casca do abacaxi, que parece suco. ser... suco, era. Suco. Não, era também, tinha alguma outra coisa que a pessoa fez. Daqui a pouco eu lembro, mas me parece que a casca do abacaxi eu faço inteirinho. Bizarro, eu só não uso a coroa. Eu descasco ele e essa casca vai pro freezer. Porque depois, quando eu for bater um suco, eu quero fazer um suco verde. Ela já tá congelada, como se fosse um gelo. Eu bato ela com um pouco de couve e tudo. Bati tudo, coei. Toda essa massa que sobrou do abacaxi e da couve, ela vai virar uma massa com ovo e farinha e vai virar um bolinho. Bolinho, gente. Então assim, eu usei todo o abacaxi. Eu tô querendo chorar o que eu jogo de coisa fora da minha casa agora. Tô querendo chorar. O meu lixo orgânico é quase nada hoje. Você tem uma decomposteira? Não tenho, porque eu não tenho espaço para isso. Eu moro num condomínio, mas no meu condomínio a gente tem horta. E aí tudo que as pessoas conseguem porque algumas coisas não dá mesmo casca pra usar, de ovo, né? tudo. Então, aí a gente manda lá pro condomínio, que o condomínio faz. Ele mesmo moe e coloca na nossa horta. Falando isso. Então nem sempre precisa ser caro, porque eu vou te perguntar. Não. Sabe, é só a pessoa entender. Políticas públicas são tão necessárias, assim, né? E tem o Bom Prato aqui, que a gente tem em São Bernardo, que as pessoas fazem um almoço que eu nunca comi, mas eu vi muito caprichado, com carne. Tinha frango, eu vi o moço comendo, arroz, uma quentinha bem caprichada e custa R$1. Então, mas essa é uma experiência que todo mundo deveria ter. Não é porque custa R$1 e é do município e é do governo que ela não é boa ou é suja. Não, suja eu nunca imaginei. Mas as pessoas acham que porque tem pessoas lá de baixa renda, tudo, morador de rua, as pessoas acham que não podem entrar lá. E não, é uma comida super gostosa, uma comida bem feita e tem um sabor incrível. Porque ali eles vão usar tudo que eles puderem. E ali vale uma super experiência. Claro que não custou só R$1, né? O governo subsidiou alguma parte. Claro que a gente tem que também ter essa noção. Mas não quer dizer que custa R$1, que é uma porcaria. Exatamente. Então, quando é a mesma coisa. Você compra um abacaxi lá, na sazonalidade, ele tá a R$6. O teu bolo vai custar R$40. O teu suco vai custar R$15 um copo de suco daquele. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente cozinha, a gente não cozinha só o alimento. Eu coloco ali toda a minha
expertise Sim. naquilo. Então, quando a pessoa compra um alimento de um restaurante bacana ou de um restaurante menor, Como fazer o como suco. fazer. Então, aquele ditado que assim, eu paguei R$5 para ele me resolver em 5 minutos. Não, eu paguei só R$5 porque ele tem toda a expertise para me resolver em 5 minutos. Sim. E é isso que as pessoas não entendem. Então, quando você entende sobre o alimento, ele acaba saindo mais barato para você e caro para os outros. Por quê? Porque você entendeu sobre aquilo. Quando eu te ensino uma técnica de cozimento, um risoto, eu não tenho que te ensinar um risoto de alho poró. Eu tenho que te ensinar a técnica do risoto. E aí, daquele risoto, você vai partir para qualquer risoto. Aí entra a sazonalidade. Em cima do negócio, de tão impressionada que eu tô com essa conversa. Porque aí você entende que naquele mês, você pode sim fazer o risoto. O arroz do risoto não custa caro. Se eu posso fazer de alho poró naquele mês, Naquele mês. pera com gorgonzola. Eu posso fazer só de legumes. Eu Sim. pego a cenoura, eu ralo a cenoura, eu ralo a abobrinha E de restos e coloco da depois. geladeira. Outro dia, uma vez, eu fiz um risoto de um filé mignon que já estava cozido na minha geladeira. Isso. Piquei picadinho cubinhos, porque ele já estava um pouco seco da geladeira. E fiz com queijo Isso. O caldo que você outro dia cozinhou, a cenoura e a mandioquinha, Você usa assim. eu congelo. Eu congelo essa água. Congelei. Olha, agora eu vou começar a fazer isso, que eu faço um pouco de congelo em forminha de gelo. Eu não uso caldo de saquinho, nem de tablete, jamais. Porque é tudo muito industrializado, artificial. Muito sem saúde total, né? Muito sódio, muita gordura, muito sódio, conservante. Mas eu faço um caldo de legumes na hora que eu tô fazendo risoto. Eu ponho na panela de pressão meia cebola com uns cravos enfiados assim, cenoura, salsão. E mais uma coisa que eu não tô lembrando agora. Cebola. Cebola enfiada os cravos, falei. Com o louro. Louro também, mas eu enfio uns cravinhos na cebola assim e taco mas ela assim, essa cebola... Esse caldo eu uso todo no risoto. Isso, depois mas essa cebola inteira, com a casca. Não, com a casca amarela. Não. Assim, já joguei fora a casca. Não. Já gastei dinheiro à toa. Não, você vai limpar ela com a escovinha, tudo. Corta em 8. Coloca lá o louro com os cravos e coloca lá dentro. A mesma coisa a cenoura, a mesma coisa o salsão, você vai lá, limpa com a escovinha e coloca lá. Esse caldo você pode fazer assim, 3, 4 litros de água. Faz na panela de pressão, em 15 minutos esse caldo tá pronto. E você congela e ele continua com o mesmo sabor. Você vai coar tudo isso. Sim. Essa cebola que tá molinha, você pode usar numa salada, você pode fritar ela. Eu uso no bife. Pode, exatamente. Essa cenoura e esse salsão, você bate no liquidificador e faz uma pastinha. Um purezinho. Que aí depois você pode usar como tempero. Eu vou refogar uma cebola pro meu bife. Aí coloca lá. Uma cenourinha junto. A cenourinha junto, não tem problema. Fazer arroz, você vai lá, quando você refoga a cebola, você pega um tabletinho desse. O arroz você não congela no negócio de gelo. Aí eu só pego o quadradinho. Vocês estão anotando tudo? Vocês estão anotando que eu vou assistir isso aqui várias vezes para anotar tudo de novo. Exatamente. Aí você coloca no cubinho, na forminha de gelo, coloca esse cubinho no arroz. Esse salsão e essa cenoura, ela não está mais com aquele sabor forte do salsão ou da cebola. O arroz vai ficar só colorido. Então, para quem tem criança, tudo quer fazer uma coisa diferente, né? Só vai ficar colorido. Ô, menina, uma pergunta. E aí você usou tudo. Ensina essas coisas que você tá me contando em algum lugar? Então, eu tenho um podcast que eu vou lançar agora em alguns meses, chama Chefcast. E nesse Chefcast a gente vai falar sobre empreendedorismo na gastronomia, a gente vai falar sobre os negócios, nutricionistas, chefes de cozinha, a gente vai cozinhar, bater papo, tudo, mas não vai ser uma coisa comum, como uma cozinha, fogão, tudo, ou um microfone. A gente vai falar sobre outras coisas dentro da gastronomia. E aí eu vou soltando uns videozinhos lá no Chefcast sobre como aproveitar todo o alimento por completo. Já tem algum conteúdo lá? É no YouTube? Não, o Chefcast tem no YouTube, mas eu ainda não soltei no YouTube. Tá no Instagram. E lá eu tô falando, eu fiz os primeiros vídeos sobre... Vou deixar o arroba aqui embaixo. Bolo de chocolate, chocolatudo. Chocolatudo. Vou comer esse final de semana chocolatudo. Deixar aqui o arroba do podcast, como chama? Chefcast. Chefcast. Fora que também você usa o marketing para
umas ideias, né? Ó, Exatamente. My Cake, que é o seu bolo com O a seu sua cara. bolo com a sua cara. Chef Cast. Exatamente. Então, no Chefcast a gente vai falar sobre isso. E aí eu tenho uns vídeos já de algum tempo. E é onde a gente usa o alimento por completo. Então, quando eu compro uma peça de carne, ele pode virar tanto o bife à milanesa, quanto a parmegiana, quanto o picadinho e o tartar. Então, assim, sempre que você quer coisas frescas, é sempre na hora que você compra. Porque você acabou de comprar fresquinho. Tudo que você congela tem que estar cozido. Para saber comprar... Não, como assim? Tem que estar cozido? Não, quando você congela as coisas... Gente, eu congelo carne sem congelar. Não. Aí você Pelo só amor de consegue usar depois cozinhando. Não consigo Então, crua, se assim. você guarda uma carne, depois você não consegue mais usar ela crua pro tartar. Aí você Ou consegue. para um carpaccio, ou pra uma coisa assim. Exatamente. Ô, Mi, e nesses vídeos que você vai fazer aí, e no Chefcast também, seria muito interessante você ensinar a comprar, porque eu vou te dizer que às vezes eu não sei escolher as melhores coisas. Sim, a gente vai falar sobre compras, a gente vai falar sazonalidade. E eu acho que tudo isso faz com que a gente economize, porque você compra melhor, igual roupa, que você sabendo comprar melhor, você compra gastando sustentável. menos, exatamente, ou então também sabendo quanto vai durar mais, porque não adianta você comprar 50 blusinhas que você vai usar 2 vezes e ela vai desbeiçar. Mesma coisa, não adianta você comprar legumes baratos se logo eles vão murchar, porque você não escolheu direito. Ou não fez uma programação de como você ia usar aquilo, exatamente. Entende? Então eu acho que isso é importante. Até porque comprar tudo é sempre uma revolução, né? Um ato revolucionário. Sim. Então quando você vê... Você põe os seus valores naquilo que você compra. Exatamente. Quando você joga fora coisas estragadas, ou quando você compra uma roupa que você não vai usar e ficou no armário, é um dinheiro super mal gasto. Super, perdidaço. Parado, é como se você jogasse no lixo. Não, é jogado no lixo. E quando você faz com um alimento, você vê aquele dinheiro indo pro lixo. Então, quando você descasca, então entenda bem quando você for comprar, quando você for programar a sua semana. A gente não se programa, no final de semana eu vou numa lanchonete tal. Algumas pessoas não, né? Tem dias que não, mas assim, olha, no final de semana eu vou fazer uma massa, então eu vou fazer um molho de tomate. Tudo na vida compra é planejamento, lá 8 né? quilos de tomate, se ele estiver barato, na sazonalidade. Bate todo esse tomate, faz um molho. Você não precisa fazer o molho só para aquele domingo. E isso você é muito faz bom, um molho e porque congela. É economia do seu tempo, você fez uma vez o molho. Tempo, dinheiro. É economia do gás, porque você fez uma ligada da panela. Só. É economia que você comprou o tomate na sazonalidade. Exato. Eu acho isso muito incrível. Porque o molho, pelo menos quando eu faço, ele fica apurando ali pelo menos 1 hora com aquele gás ligado. Se todo macarrão que você for fazer, eu ficar com o gás ligado 1 hora, não dá. Então eu faço um molho de tomate e congelo. E eu congelo ele puro, só tomate. Sem tempero. Mas sem tempero, sem nada. Por quê? Porque aí depois eu quero um molho de tomate de manjericão. Aí eu vou lá na horta do condomínio, ou vou lá na horta que tem pertinho de casa, alguém tem. Você não tem na sua casa uma hortinha? Eu tenho só ervas frescas, que é manjericão, alecrim e tomilho. Eu não tenho aí domínio, as outras eu tenho hortelã, partes... manjericão e alecrim. Então, hortelã eu não consumo. Não? Não, eu não não gosto. Gosta? É um alimento que eu não gosto. Mas você não põe no quibe? Não, Gente, eu como quibe com adoro. outras... Eu como quibe com picles. São coisas cítricas. Mas eu não como com pra hortelã. mim. Sim, mas é na mesma. É o cítrico É ou o a cítrico, pegadinha. que é o que pega aqui no fundo, né? Mas voltando ao assunto de você escolher, olha só, quando eu falo para as pessoas sobre dinheiro, eu digo que você cuidar do seu dinheiro, você ter o seu dinheiro sob seu controle, é você ter liberdade. Exatamente. E é você ter liberdade de escolhas do que você quer fazer e principalmente do que você não quer fazer. Então eu passo por aquela parte de mulheres que estão em relacionamentos problemáticos e não conseguem sair por causa do dinheiro, pessoas que estão em empregos que não querem sair por causa do dinheiro, e eu chego no ponto que eu quero que a gente converse agora, que eu acho muito importante você falar sobre as escolhas de compra que você faz por causa do dinheiro. Vou te dar um exemplo que não tem a ver com comida e a gente entra na comida. Muitas lojas vendem muito barato as roupas e nós sabemos que talvez elas sejam daquelas que usam mão de obra análoga ao escravo, tecidos de péssima qualidade, sonegação de impostos, coisas que a gente não concorda. Então, se a gente não concorda, a gente não deveria incentivar este mercado, Exatamente. Certo? Então, só que como você pode comprar na loja que paga tudo certinho, que paga todos os deveres do funcionário, que
se ela é mais cara por conta disso, porque ela faz tudo corretamente. Você não tem o dinheiro, você tem que se vender, digamos assim, aquela lojinha lá, que vem lá daquele país que a gente sabe, que não faz tudo muito Que é mais corretamente. barato. Por quê? Porque você acaba incentivando uma coisa com a qual você não concorda. Exatamente. Na comida é a mesma coisa. Eu lembro que eu atendi uma pessoa, ela dizia, eu quero muito que meus filhos se alimentem melhor. Só que ela só tinha dinheiro para comprar um pacote de salsicha. Isso. Ou era isso para todo mundo comer pelo menos uma salsicha, ou não sei o que era. Então, fala um pouco sobre isso, sobre como as nossas escolhas refletem, sobre como a gente pode, sabendo disso, de como cuidar melhor da nossa comida, como cozinhar melhor, isso pode ser trazido para o nosso dia a dia. Então, vamos lá. Quando você sabe cozinhar e você entende, você não precisa ser um cozinheiro de profissional. Mas quando você entende sobre o alimento, você consegue entender que até as proteínas mais baratas fazem um belo prato. Então, na maioria das vezes, um caldo de carne é feito com ossobuco, o próprio osso. E é um belo caldo de carne. Super saboroso. Esse caldo de carne pode virar sopa, pode virar a água de um outro cozimento. E do ponto de vista de vitaminas, é a mesma coisa do que se ele fosse feito de um colchão. Às vezes até maior, porque a gordura que tem, o colágeno que tem, o tutano ali é muito melhor. Um filé mignon, que as pessoas, porque por ser caro, por ser uma carne nobre e macia, mas ele não tem nada de gordura. Ele só tem um sabor e ele é macio. Ele é macio. Mas ele é uma fraldinha, um peito... Determinadas coisas ele nem fica bom. Ele nem fica bom. Então, quando você quer usar alguma coisa, a gordura faz toda a diferença. Então, você não necessariamente precisa comprar a carne mais cara. A salsicha é barata, mas a salsicha é completamente industrializada. Sim, a gente nem sabe direito o que tem ali dentro, mas você pode chegar no açougue e falar assim, qual é a carne de hoje mais barata? Sempre tem uma em promoção. Sempre tem. Ou carne de boi, ou carne de porco, ou frango. Sempre vai ter. Proteína também nem sempre precisa ser carne, né? Nem pode sempre ser precisa. ovo, pode ser peixe. Exatamente. Existem supermercados grandes, né, hipermercados com promoções de peixe. Chega lá, o dia da semana, é o dia da semana, de quarta-feira, em específico, o hipermercado tem lá o dia do peixe. Então e não precisa comprar o salmão, mas tem dia que o salmão tá lá em promoção. Compra, mas eu preciso cozinhar para 10 pessoas. Então não compra o salmão, compra um outro peixe que vai fazer diferença. E você sabendo cozinhar esse peixe, ele vai ficar tão gostoso quanto os restaurantes renomados, quando você usa um tempero bacana, quando você usa uma especiaria bacana. E não precisa ser especiaria cara, pode ser uma cúrcuma, pode ser uma páprica. Dá para comprar de saquinho pequenininho hoje em dia, exatamente, não são coisas caras. E aí você que dá pode pra você fazer manter. escolhas mais... Você não precisa se vender à indústria ao mais caro. A indústria porque eu tenho que comprar essa marca de macarrão, essa marca de molho. Exato. Eu faço charcutaria em casa. Quando você falou da salsicha, eu faço a minha salsicha. Mas é outra coisa, aí né? O salame que a gente come hoje do supermercado mas, não na verdade, o salame que faziam lá na Itália, sei lá, Exato. Né? Mas, na verdade, é uma carne de porco moída, com páprica, temperada, colocada numa tripa. É a mesma coisa. Que começa a me dar até um negócio. Algumas vezes eu não posso pensar muito do que é feito, sabia? Não posso pensar. Não, tô brincando. Mas é verdade, eu penso muito bem no que às vezes quando você vê como é a experiência de você saber até onde vem. Entende? Quando você tem o entendimento do alimento, não necessariamente precisa ser caro. E eu tenho me surpreendido de uns perfis no Instagram que eu sigo que vão olhar o rótulo das coisas. Sim, então eu tenho me surpreendido que às vezes você pega aquele molho de tomate carão, famosão, e tá cheio de conservantão, entendeu? Isso, e não tem nada de tomate. O terceiro ingrediente é tomate. Começa açúcar. E esse molho custa R$10. Daí com R$10 você compra 2 quilos de tomate e faz 3 vezes aquela quantidade. Mas vamos dizer que a pessoa tá muito apressada e ela não vai fazer. Mesmo dentre as opções industrializadas, porque daí é que eu entro na ideia da escolha. A gente não precisa se vender ao que não é o que tem no mercado, então eu não tenho tempo, eu trabalho muito, então é isso que eu vou fazer. Eu vou comprar industrializado, paciência, acabou. Não, aí você pode entender sobre a empresa, você pode entender sobre as marcas. Olhar o rótulo pra ver. Porque meu irmão fala isso, ele fala, você vai comprar um molho de tomate e o primeiro ingrediente não é tomate, é preocupante, É preocupante, exatamente. Então, quando você entende também sobre as empresas, aí você consegue ter essa escolha. Se eu vou comprar desse mais caro ou desse mais barato. Mas por que ele é mais caro?
porque ele tem uma marca cara ou porque ele é feito com produtos de boa qualidade. Sim, ele fez fama e tá deitando Exatamente, na cama ou ele realmente exatamente. vale o que ele tá cobrando? Como os produtos orgânicos. Existem várias feiras orgânicas. E são caras. A maioria das pessoas sabe que são caras. Mas quantas linhas de transmissão a gente tem aqui no ABC, em São Paulo, Sim. com hortas? Não, e ninguém assim, compra desse senhorzinho. Outro dia eu vi eu até comprava, agora parei porque eles só entregam de sexta-feira no meu bairro e de sexta-feira não tem ninguém em casa quase nunca para receber. Uma caixa de frutas orgânicas, frutas e legumes orgânicos, que vem as frutas e legumes deformadinhos, digamos assim. Frutas imperfeitas. Que ninguém quer comprar, porque Isso. a gente também come com os olhos e tal. Só Exato. que, gente, a cenoura deformadinha, ralada, ela vai ficar igual a outra. Até né? porque as pessoas precisam entender que quando ela tá perfeita demais, É ela muito tem veneno agrotóxico. demais. É, exatamente. Quando ela tá imperfeita, é porque realmente ela Eu cresceu amava do essa jeitinho caixa dela. que chegava, é que agora eu não posso mais, porque é no dia que não tem mais ninguém em casa. Tem uns lugares em São Paulo que a gente, quando eu faço produção de programa de TV também, e a gente tem algumas compras dessas frutas imperfeitas, legumes Até pra mostrar, imperfeitos, né? até para mostrar que tudo pode cozinhar. Na verdade, quanto mais perfeito, mais Melhor. veneno. Pior, então, né? Quanto mais perfeito, mais pior. veneno. Pior é. Ô, Mina, e agora que você falou dos programas, eu quero entrar num outro ponto. E tudo que se joga fora? Na verdade, quase nada a gente joga fora de programas de mas TV. eu sei que a gente não pode doar, porque aqui no Brasil tem aquela coisa que se você doa e por acaso alguém passa mal Sim, você sim. pode tomar um processo, isso é um problema sério. As empresas de aviação não podem doar a comida que eles fizeram, enfim. Como que funciona isso? Sim, não, na verdade, nos programas de TV a gente faz assim, a gente tem aquela seleta incrível, tudo muito bonito, tal, mas a gente só não doa o que foi manipulado. Cozido, então, você cozido, diz, cozinhar, ou quando os cortado. participantes pegaram na mão e sim. tudo, então essas coisas a gente não doa. E para que a gente tenha uma vista bonita no programa, para que aquilo tudo esteja sempre belo, a gente compra legumes, verduras quase que diariamente. E todos esses Nossa, legumes... gente, deve sobrar muito, hein? Então, mas essas verduras, esses legumes, essas proteínas que sobram, que não são usadas no programa, algumas vezes a gente abre umas bancadas e coloca para os próprios funcionários levarem. E Excelente. quando acaba o programa, quando acaba toda a gravação, a gente chama uma instituição que é da produtora ou que é do grupo, ou que a gente conhece. Por alguém ali, né? E aí eles vêm buscar todos os ingredientes, todos os farináceos, todas as proteínas, tudo que a gente tem naquela dispensa levado. Carvão, inclusive a gente doou agora no meio do ano e era uma igreja. E eles tinham a quermesse, eles levaram todos os nossos carvões, então eles levam tudo, porque aí eles entram exatamente nessa educação alimentar, que é onde eles conseguem usar o alimento por completo. E aí eles sabendo disso, eles aproveitam muito, tudo muito que eles levam. Então todas as farinhas, fazer polenta, a milanesa e fazer ragu e qualquer coisa, eles conseguem usar. Todos os arrozes, todos os grãos. Que isso era uma lei que eu acho que devia aqui mudar, né? Porque você tá ajudando e ainda você se responsabiliza por coisas que às vezes nem é culpa da comida, né? Mas a gente doa tudo que não foi manipulado. Porque o que é manipulado é possível, realmente... então. Até porque tem algumas pessoas que se aproveitam disso. E podem nem ser do alimento que você doou. Com certeza, Mas aí guardou de uma maneira errada, manipulou errado, porque quando a gente deixou manipula fora a proteína... geladeira. Exato. Quando a gente manipula a proteína, a gente não pode manipular coisas cruas e assim por diante. Existem umas regrinhas básicas da gastronomia para que você não tenha algum tipo de contaminação. Contaminação, né? A contaminação cruzada, que é muito sério. Isso mata. Então, para que você não tenha o bichinho da proteína com o bichinho da verdura, da salada. Então, tudo isso são regras para que você possa cozinhar bem. E aí, algumas pessoas não seguem essas regras, então por isso a gente não pode doar. E acabam depois tirando proveito, E até quando tem algum participante do programa que também não seguiu a regra. Então a gente não pode se responsabilizar por aquilo. Por o que foi feito. Ele cortou a proteína e depois ele cortou o tomate, mesmo que tenha sobrado metade do tomate, metade da proteína, aquilo tem que ser descartado.
Aí é mais por saúde pública do que por Sim. doação, simplesmente. Às vezes né? também é mais até um cuidado, cuidado. pela pessoa que você... Não pra é pessoa porque é que um vai- morador de rua, não é Não, porque que é vai outra receber. pessoa que você pode doar o que sobrou de um De restaurante. jeito nenhum. E né? nem tô falando de restaurante, tô falando de roupa. Você vai doar uma coisa rasgada? Exato, Você não usaria. suja. Eu sempre acho assim, você usaria? Não, Isso, então, a gente só pode né? pagar para um Mas prestador de as pessoas não serviço pensam ou assim, doar né? quando eu só posso pagar a minha ajudante em casa se eu recebesse aquele valor para fazer o mesmo serviço que ela. Exatamente. Eu não posso pagar menos ou apertar. A gente sabe que ela precisa e a gente sempre quer pagar menos. Não é pra gente usar da necessidade Usar, alheia. Isso é exatamente. muito importante. Que é quando acontece com os alimentos. Exatamente. O morango em março, que custa R$15. E é horroroso, de E é aguado, horroroso. sem gosto Ou seja, de nada. não compre. Porque ele E não tem isso que eu acho, sabor. quando todo mundo entendesse o poder que você tem com o dinheiro de comprar a hora que você Exato. quer comprar. Se ninguém comprasse morango de R$15, eles iam Não parar vai ter. de enfiar agrotóxico no Agrotóxico no morango pra morango gente. pra Agora vender em não. março. A pessoa quer vender tortinha de morango em março. Em março não, Então, exatamente. Não, entendeu? Não, então só que a gente precisa de uma educação, Quando entende? as pessoas me contratam e encomendam bolos de mim, um dos bolos que mais saem é o Red Velvet, que é Sei, aquele eu sei qual é, vermelho, adoro. com as frutas vermelhas e tudo. E dependendo da época, a pessoa fala, eu queria com frutas vermelhas. Eu falo, então, eu vou fazer com mirtilo, a amora que e framboesa. tiver, é. Ah, mas eu queria morango. Então, com morango agora em abril eu não consigo. Ah, mas tem outros lugares que fazem. Isso, tem outros lugares que fazem. Eu Então não você faço. vai comprar deste lugar. Deste porque lugar. É a minha... Porque eu não trabalho com isso e eu Você não vou segue o seu financiar valor. isso. Isso, Eu não isso, vou isso. dar apoio para isso. Entende? Isso que eu digo. Agora, o morango já tem mas, Mina, agrotóxico. você só Em março pode tem mais fazer ainda. isso, só pode fazer isso. Eu não vou financiar isso, eu não vou dar. Quando você porque tem a escolha. Você tem o poder da escolha. E você pode Exato. escolher, porque você não depende desse dinheiro para alimentar os seus filhos. Exato. Né? Você tem exato. os eventos, o seu marido trabalha, você tem Exato. outras fontes de renda. Agora, quando a pessoa está refém do dinheiro que vai entrar, por isso que tudo permeia o entendimento também das A finanças. parte financeira, exato. Porque se você está precisando pôr comida na mesa amanhã na sua casa, você vai se vender, Não. você vai comprar um morango ali, ó, janeirão. Mas olha que incrível. Quando você se coloca nessa posição e você começa a ter clientes que entendem o teu raciocínio, você consegue sim ter esse poder de escolha. Tem uma rede de padarias aqui no ABC que ela só faz o Festival do Morango em agosto. Por quê? Porque ela entende sim que o morango é barato lá em agosto. Entende? E já virou até É uma tradição no ABC. É, sim. Exatamente. Em agosto eu vou lá. Eu compro morango em maio, abril, julho. Essa rede de padarias é uma rede que super deu certo. É um Super deu negócio certo. que permeia tempos aí, passou por Ninguém crises. está dizendo que ele não faz o bolo. Se você for lá encomendar, ele não Talvez vai perder ele- a venda. Ele Ah, faz. Será? Faz. Mas ele não compactua. Ele não faz 10 Propaganda, bolos de sim. morango em abril. Na vitrine. Não tem Mas morango na também vitrine o preço dele. que ele vai ter que cobrar um bolo da... As pessoas de também não morango querem pagar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Quando a pessoa não tem o poder de escolha, então ela vai lá e compra. Só que aí ela também não tem o lucro. Porque ela vai pagar R$15 pela caixa de morango, ela E precisa não vai comprar conseguir 2 vender caixas de morango. muito a mais do que isso. E ela vai porque- continuar vendendo o quilo dela R$50. Ou seja, o bolo dela, o gasto dela foi de quase R$40 e ela ganhou 15. Só que aí, então quando você se coloca nessa posição e você começa a mostrar para os seus clientes que você não... qual é a tua você atrai postura. clientes com essa cabeça, Exato, né? eu faço isso. Eu tenho, graças a Deus, esse poder de escolha. Mas os meus clientes também entendem que eu só faço isso, Sim. né? Então, eu só trabalho com Você morango lá atrai na clientes Suzana. que têm essa cabeça Exato. também. Quando eu faço um molho de tomate, ele é sim mais caro do que o que está na prateleira do mercado. O meu molho de tomate não custa 300 gramas, R$3,50. Não Mas custa não tem os isso. conservantes. Mas não o tem. meu não tem o pelinho do rato que tá lá escrito. Ô, meninas, eu não vou comer nada mais hoje. Já não vou comer mais a charcutaria. Mas o meu não tem o pelo do rato, o meu não tem todos aqueles eu acho um agrotóxicos, absurdo não tem porque todos aqueles é aceitável conservantes. até um X de pelo de rato. É. Como
Como é assim, aceitável pra você dar um molho de tomate pro seu filho? Com não. pelo de Ah, rato. não, mas eu não tenho esse tempo, eu não tenho esse dinheiro pra comprar um molho de tomate a 15, 20 reais, 300 gramas. Isso não tem. Mas você tem 10 reais pra comprar 2 quilos de tomate na sazonalidade E e tudo congelar. é planejamento, isso que eu digo. Planejamento. Qual é o dia? Tira um dia e Tira faz um o dia. dia todo. Quando as pessoas né? fazem a marmitinha da semana, e aí você faz... A comida não estraga de um dia pro outro. Não, Quando você você sabe que sabe eu não- manipular, eu não quando você cozinho. sabe Fazer. guardar, você sabe armazenar, nada Eu estraga. cozinho zero na minha casa, tá? Eu tô falando tudo isso com você porque eu acho tudo maravilhoso, mas eu cozinho zero. Eu tenho uma ajudante que vai uma vez por semana e ela faz o cardápio da semana. Uhum. E ela deixa coisas congeladas, ela deixa molho congelado, ela deixa sopa congelada, e ela deixa tudo. Você já descascou muito e desembalou menos. Por ela, sim. Exato. Se fosse eu, talvez eu abrisse Uhum. mais. Mas ainda assim, ela não tem essa consciência. Eu vou levar ela pra fazer, oferecer pra ela esse curso do SESI, Uhum. porque ela O não Alimente-se tem. Bem é incrível. Ela tira tudo e ela tem uma visão muito, mesmo ela sendo, né, eu Uhum. falo cozinheira porque ela é uma pessoa que aprendeu com a vida. Ela não fez Uhum. cursos. É aquelas senhorinhas que sabe, ela Cozinha cheira o caseira. tempero e sabe pelo cheiro o que vai Uhum. colocar. Não porque ela entendeu se é cítrico ou se é doce, sabe? Não é essa pegada, enfim. Pra ela, uma fruta meio... Eu demorei pra convencer ela que aquela caixa de legumes De imperfeito. zoado era boa. Porque ela falou, você não pode, você tá pagando por isso aqui? Como que a senhora tá pagando por isso aqui? Porque ainda é outra cabeça. É. Ela tira a casca de tudo, eu vou levá-la pra ver se isso melhora. Mas ela faz a comida de uma semana... Algumas coisas eu congelo, algumas coisas ela deixa montada e crua na geladeira e eu só asso no dia. Sim. E ela faz todo sábado. E eu tenho comida pra semana inteira. E isso não me Exato. estraga. Exatamente. Eu jogo Quando fora. se armazena bem. Eu não jogo tem fora perda. as cascas ainda, tô pecando com isso, eu vou buscar maior conhecimento mesmo, mas eu jogo um total de 0 comida fora estragada. Ah, tipo, esse bife Passou. ficou ruim. Não, zero. Isso. Quando eu vejo que tá embaçando na geladeira, congelo. A comida para as pessoas, o alimento para as pessoas é caro exatamente por isso. Porque elas perdem demais. Ô, Mini, sabe uma coisa que me fez economizar muito dinheiro nas minhas compras? Então, vou melhorar nisso de aproveitar tudo, mas eu só vou a cada 15 dias no mercado. Ótimo. E eu não vou pessoalmente, porque eu acho que quando eu chegava lá, mesmo indo sem fome, sem nada, eu chegava lá e... Ah, isso aqui tá bonitinho, vou levar. Isso aqui tá bonitinho, vou Ou levar. promoções. E eu acabava... E eles fazem de um jeito, né? Eu falo isso, marketing você fez, publicidade, é estudado pra você consumir mais. Sim, Então, eles é o te levam macarrão pra do lado aquilo. do molho, que é do lado do escorredor, que é do lado do queijo ralado, que é do lado... Não é assim? Exatamente, exatamente. Então eu não vou, eu faço online. E isso economizou, sem brincadeira, uns 35% pra mim do valor que eu gastava na compra. Exatamente. Por 2 motivos. Eu me mantenho focada na lista, eu não fico comprando extras, eu não fico caindo nas promoções. Eu não perco tempo de ir até lá, então isso não quer queira que não é também uma gasolina, economia. é tempo, tudo. E o tempo que eu posso estar produzindo e fazendo dinheiro e ficando com os meus filhos, enfim. E eu me obrigo a usar 100% do que tá na minha despensa. Porque às vezes acabava uma fruta ou outra, eu voltava lá e comprava mais daquela fruta. Que acabou. Que acabou. E as outras estavam lá na fruteira e estragavam. Exatamente. Agora não. Acabou a banana? Problema seu, meu filho. Come manga, come maçã, come qualquer coisa que tá aí. Acabou todas as frutas. Se vira, come batata doce. Faz qualquer coisa... Se vira. E aí, isso também fez com que meus filhos provassem coisas diferentes. Eles não ficam só naquelas coisinhas que eles gostam sempre. Eu achei que foi muito bom em N fatores, exatamente, sabe? porque quando você entende o alimento. É isso que, quando as pessoas falam assim, precisa ter educação financeira no colégio, precisa ter alguma psicologia no colégio. Sim, precisa ter educação alimentar no colégio também. Para que as pessoas entendam de que o alimento é tão caro e é tão rico que... Não se pode jogar fora. Não precisaria também gastar tanto dinheiro com comida como a gente gasta, Exatamente. né? Poderia melhorar. Quando você quer comer uma coisa diferente, não quero fazer em casa, eu tenho essas vontades. Mas aí sobrou eu pra vou você ir no vínculo nosso. Exatamente, porque aí eu quero comer uma comida específica de um restaurante. Isso, eu não vou fazer em casa. A minha mãe fala muito disso. Comida que eu faço em casa, eu não como em restaurante. Então, quando ela vai num restaurante, ela não come o arroz, feijão. Nem alface, né? Não, ela come uma outra coisa. Sim. Por quê? Porque arroz, feijão ou coisas que você tem em casa sempre. A praticidade de ter em casa, você não tem vontade de comer mesmo assim, na rua. às vezes você, igual a gente estava falando da experiência, vai lá comer arroz, feijão e bife, mas vai num lugar que é uma Que é experiência, diferente, que tem uma música ao vivo, sei lá. exato. E que você quer aquele churrasco, você quer aquela comida. E você quer a companhia das Exato. pessoas, então tudo bem também. Mas aí sobrou dinheiro pra você ir nesse lugar. Por quê? Porque você sabe fazer Você a outra economizou educação. em outras, Exatamente. Então eu acho que é tudo junto, por isso que eu queria muito que você viesse, porque eu acho importantíssimo isso tudo, né?
E eu acho que se você quiser mandar um bolo desse pra minha casa, toda vez que tiver o Carona Financeira, quem quer comer Sim. bolo da mina, mandar todo dia um bolo pra minha casa, vou adorar pra comer com os convidados, eu faço propaganda Eu faço, sua. eu trago E pra se você. você quer ser patrocinador... Se você também, além da mina, quer ser patrocinador do Carona Financeira, manda um e-mail para esse e-mail aqui que a gente conversa. Tem a Mariana Ribeiro que sempre dá os looks. Certo. Que agora vocês vão sempre me ajudar votando. Por favor, escolham com parcimônia, porque, né, às vezes tem uns looks aí que não são minha cara, mas eu vou deixar vocês votarem. Tem a Meire, querida Meire, que cuidou hoje do meu cabelo e da minha maquiagem, do MM Salão de Beleza. E ela também é representante da Mary Kay. Então, eu adorei o batom, já encomendei um para ela. E agora tem My Cake! Uma das minhas empresas vai patrocinar, vai trazer o bolinho pra Carona Financeira. Todo convidado vai comer um bolinho de abobrinha inteiro, de sei lá eu que inteiro, que é sensacional mesmo, gente. Precisa Sempre divulgar isso, sabe? Exatamente. Menina? E se você também quer ser patrocinador, manda um e-mail por aqui que a gente conversa. Não esquece de seguir, de comentar e tudo mais, que a gente sempre vai ter conversas tão boas como essa aqui. Se tiver dúvidas também pode mandar Isso, lá. qual que é a o gente seu responde. perfil? O meu é Mirna Russo Oficial. Tá aqui também, gente. Exato. Aí tem o Chefcast Oficial, que é o do podcast. Que dia vai começar o podcast? A gente tem para lançamento aí para setembro já. Quando for, me avisa, me marca que eu também reposto Sim, aqui sim. pra gente seguir. E você tem os vídeos que você faz no seu canal do... Sim, eu vou colocar os vídeos no Chefcast no Instagram e no meu Instagram também sobre a parte de alimentação aí, como usar ele por um todo. Já vou ser super consumidora desse conteúdo, você sabe, menina, que pena que a gente já tá chegando. Eu queria dar mais 1000 voltas pra continuar. Não, mas foi muito bom, foi muito bom. Muito obrigada por esse dia, por tanto ensinamento. E eu não vejo a hora de ver o Chefcast no ar. No ar. E você vai ser uma nossa também. Isso que eu ia pedir, até porque a parte das finanças, tudo, vai ter o Gastronomia, o Chefcast. E aí a gente vai crescer bastante também, vai precisar de uma ajuda financeira. E agora que a gente chegou aqui no seu lugar, antes de você ir embora, eu vou te fazer uma pergunta. Assim como o carro precisa de uma chave para ligar, assim como um dia lá atrás minha chave mudou para eu cuidar das minhas finanças, a gente diz que às vezes a gente fica no carro e muitas coisas acontecem dentro do carro que só ficam no carro, né? Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu ri dentro do carro, quantas vezes eu falei com Deus dentro do carro, mas que essa carona aqui vai para a vida das pessoas. Sim. Então, que chave você deixa para a vida das pessoas hoje que você poderia compartilhar? O que eu acho é que as pessoas podem entender mais sobre alimentação e enquanto elas estão num carro, num transporte público, alguma coisa, já entender o que elas vão preparar em casa e vão começar a consumir. Porque aí trazer essa conversa pro dia a dia, exatamente. Para quem tem filhos, o que eu vou entregar na lancheira amanhã, o que eu vou fazer, porque isso sim é o que a gente pode mudar. Muitas esferas, como a gente conversou, né? Exatamente. Menina, eu adorei essa conversa, muito Foi obrigada. Muito legal. Tá entregue no seu destino, muito amiga. Obrigada. Vejo você obrigada. em breve, viu? Tchau, tchau, beijo. gente. E assim a gente termina mais um Carona Financeira. Vejo vocês no próximo. Tchau!